E chegamos na nossa sexta e última unidade. E aqui nós vamos estudar os erros de desenvolvimentos e anomalias congênitas. Existe uma ciência, ela é chamada teratologia, que vai estudar o desenvolvimento pré-natal anormal, incluindo as causas das anomalias congênitas, pessoal. Então, com relação, exemplo, aos defeitos congênitos, nós vamos e anomalias também congênitas, nós vamos ter os erros no desenvolvimento presentes ao nascimento, e eles podem ser classificados em má formação, que é um defeito na estrutura de um órgão ou parte do corpo, causando um desenvolvimento intrinsecamente anormal. Por exemplo, a gente vai ter um problema genético. Nós temos a disrupção, que é um defeito que ocorre devido a uma interferência externa em um desenvolvimento que era inicialmente normal, por exemplo, o rompimento do amônio, que causa uma deformidade. Nós vamos ter também aqui a deformidade, que é uma formação ou posição anormal em parte do corpo, causada por forças mecânicas, por exemplo. Por exemplo, a compressão do útero pode ocasionar uma deformidade. E nós temos as síndromes, que são as diversas, que é justamente um padrão de múltiplas anomalias que contém uma causa de genética comum. Então, a gente tem aí, exemplo, a síndrome de Down, que é a trisomia do cromossomo 21. Ali, ao invés de ter 2 cromossomos, vamos ter 3, e aí vai ter a característica dos síndrome de Down, tá? Pessoal, então, cerca de 2 a 3% de recém-nascidos podem apresentar alguma anomalia congênita, tá? Então, isso é importante, e isso também dá para ser estudado, justamente deverá ser estudado no período aí de pré-natal. Vamos ver as causas das anomalias congênitas. Então, pessoal, cerca de 50% das anomalias congênitas têm causas desconhecidas. As demais, elas são atribuídas a fatores genéticos, 25%, que são anomalias cromossômicas, numéricas, como a síndrome de Down, ou estruturais, ou mutações genéticas. Nós temos fatores ambientais, que são basicamente 10%, que são os agentes teratogênicos, como drogas e medicamentos, álcool, por exemplo, que pode desenvolver a síndrome do alcoolismo fetal. Nós temos a talidomina, o ácido retinóico e um antibiótico que pode ser chamado de tetraciclina, tá? Então, isso também pode dar aí um problema de desenvolvimento. Nós temos compostos químicos, que justamente são mercúrio, chumbo e tal, que também pode desenvolver isso aí. Nós temos agentes infecciosos, como os vírus da rubéola, HIV, as bactérias também, como por exemplo, a da sífilis, enfim. E nós temos os agentes físicos, que pode ser classificado aí como raio-x. Também na apostila de vocês tem aqui uma tabela, onde vocês poderão verificar justamente aí a questão desses agentes e o que pode comprometer no desenvolvimento, tá? Nós temos também a herança multifatorial, que vai corresponder 15%, uma condição de fatores genéticos e ambientais. Exemplo, inclui defeitos do tubo neural e defeitos cardíacos, tá? E aí nós temos os períodos críticos, pessoal. Também tem uma tabela que vocês vão verificar na apostila, e eu quero dizer que os períodos críticos são aqueles mais próximos do início ali da fecundação, ok? Então, o período embrionário, que vai se estender até, por exemplo, a 8ª semana, ele é o mais sensível, porque nesse período que vem acontecer a intensa divisão e diferenciação celular por morfogênese, tá? Então, aí, esse período é bem crítico, e na tabela vocês vão verificar aí o que pode acontecer de uma formação nesses períodos que são mais críticos. A gente tem, pessoal, algumas características ou categorias de anomalias estruturais. Também tem exemplos aqui na apostila. Então, a gente tem a primeira, que é chamada agenésia, que nós vamos ter aí a não formação de um órgão ou estrutura, como, por exemplo, a ausência
de cérebro, que a gente vai ter aí a característica chamada anencefalia. Nós temos a multiplicação, que é justamente a duplicação de pares, como um dedo extra, que aí a gente vai ter a polidactadia, ou de um rim supranumerário, né? Que aí a gente vai ter, no caso 2, a gente vai ter 3. A gente tem a hipoplasia, que é o crescimento reduzido de alguma estrutura. Tem também a hiperplasia, que é o crescimento excessivo de uma estrutura. E nós temos a ectomia, que é a formação de um órgão em um local anormal. Por exemplo, a ectopia renal, tá? A gente tem a estenose, que é o estreitamento de uma estrutura tubular, como exemplo, a estenose da aorta. Nós temos a atresia, que é a obliteração de uma estrutura tubular. Nós temos a fístula, que é a comunicação anormal entre dois sistemas tumulares. Nós temos as fendas, que é a falha de fusão entre dois componentes, por exemplo, a fenda palatina labial. E, enfim, essas são basicamente algumas categorias de anomalias estruturais. Então, a teratologia é isso, ela é a ciência justamente que vai estudar o desenvolvimento pré-natal anormal dos embriões e dos fetos, tá? Incluindo todas as causas das anomalias congênitas e as suas manifestações. Muito importante, basicamente, é estudar isso, porque deve-se saber se terá condição de ter vida. Por exemplo, um bebê que nasce sem encéfalo, ele não tem condições de vida, tá? E então também é uma área bem importante que deve ser compreendida por todos os profissionais da saúde. Então, pessoal, chegamos aqui na nossa etapa final e tudo que foi estudado nas 6 unidades certamente é de essencial importância para todos os profissionais da saúde, porque a gente está tratando aqui do estudo, basicamente, da reprodução humana e do desenvolvimento intrauterino que se dá em período embrionário, depois em período fetal, para que após nascimento aconteça aí e continue o desenvolvimento nessa fase extrauterina, tá? Porque a gente precisa desse desenvolvimento normal, porque para perpetuar a nossa reprodução humana, lá na fase de puberdade, a gente tem que ter a maturação aí das nossas gônadas, né? No homem, o ovário, na mulher, exemplo, no homem, desculpa, o testículo, e na mulher, os ovários, para que a gente tenha justamente os espermatozoides e os ovócitos, para que um processo de relação sexual ou também uma questão assistida, que tem a fertilização in vitro hoje, acontece aí justamente a fecundação e justamente a reprodução humana, tá? Então ficamos por aqui, sugiro que vocês façam atentamente todas as atividades que estão sempre no final de cada unidade e que vocês consigam fazer boas avaliações, da unidade 1 a 3 para que vocês façam a primeira avaliação e da unidade 4 a 6 a segunda avaliação. E se não conseguirem a média para passar diretamente, tem uma prova aí de recuperação e vocês têm o êxito aí nos estudos de vocês.